Fala pessoal, tudo jóia? Pessoal, tô aqui mais uma vez aí para estar falando um pouquinho de alguns assuntos que o pessoal tem sempre me perguntado no canal e eu quero dar uma esclarecida para vocês, tá? O pessoal tem me perguntado muito no canal a respeito de pássaros aí, filhotes, principalmente de tico-tico morrendo, tá? Até 5 dias de idade. Qual que é as maiores causas aí de morte em filhotes? A primeira causa de morte em filhotes é a mãe não alimentar bem, tá? A segunda causa de morte de filhotes é muitas vezes as pessoas fornecerem alimentos que não são alimentos vivos para o tico-tico tá alimentando seus filhotes. Tá? Isso acontece bastante com o tico-tico, acontece bastante com o trinca-ferro, acontece bastante com o foguinho, tá? Com tizil muitas vezes e com a maioria dos pássaros aí que são mistos, tá? Entre frugívoros e insetívoros, como sanhaços, às vezes saíras, etc. O que acontece? Vou falar para você especificamente aí no caso do tico-tico, que tem acontecido muito. Pessoal, existe um mito, tá, nos passarinheiros, de que quando você vai fornecer larva para a mãe, você tem que fornecer 10 larvinhas, 20 larvinhas por dia e isso é suficiente para os filhotes. Isso não é suficiente para os filhotes, tá? Por quê? Porque durante o período de reprodução, tanto a fêmea, tá, quanto o macho, se você cria em viveiro e fornece insetos, para eles, eles também vão estar se alimentando desses insetos, tá? As fêmeas de tico-tico, na maioria das vezes, quando você está fornecendo larva, elas costumam nem comer ração nesse período, tá? Principalmente nos primeiros 6, 7 dias do filhote. Então elas se alimentam basicamente de larvas. E o que acontece? Se você coloca 10, 20 larvinhas, essas larvas só vão servir, no caso, para a mãe se alimentar. E aí a mãe leva, por exemplo, 2, 3 larvas por filhote durante o dia. Isso não quer dizer nada em relação à quantidade de alimento que o filhote precisa, tá? Lembrando que o filhote, se você pesar ele todos os dias, ele tem que estar aí engordando, tá? Cada dia ele tem que estar ganhando mais peso. E como o metabolismo do filhote é muito acelerado, ele precisa de receber comida regularmente, tá? Então, pessoal, para você criar uma ninhada de tico-tico, por exemplo, de 3 filhotes, por exemplo, você vai precisar aí numa média de pelo menos umas 100, 150 larvas por dia, tá? Isso, logicamente, né, não precisa de ser uma larva tão grande, uma larva um pouco menor nos primeiros dias, porque nem toda fêmea tem o costume de picar a larva. Tem fêmea que ela vai dar só uma amassadinha na larva e já leva pro filhote. Se você der uma larva muito grande, acontece dela tentar colocar na boca do filhote, o filhote não consegue engolir, ela come a larva de volta. E isso vai ser causa de morte dos seus filhotes, tá? Outra coisa que acontece aí para morrer filhote, muitas vezes é a contaminação das suas larvas, tá? Por quê? Porque tem gente que não tem higiene na hora de tratar com as larvas. O cara joga fruta de qualquer jeito, tá? Fruta em contato com o substrato, ou de ração de pintinho, ou de ração de codorna, ou mesmo da farelo de trigo, etc. O que acontece, pessoal? Ração de pintinho, ração de codorna, muitas vezes tem farinha, tá? Farinha de carne, etc. Tem alimentos que são degradados pela umidade, que vão causar mofo, vão causar proliferação bacteriana, tá? E aí o que acontece? Você coloca lá, aí joga laranja, joga a maçã, joga a cenoura, joga a batata, tudo em contato com o substrato, você acaba causando uma contaminação nesse substrato, tá? Ou por fungo ou por bactéria, tá? E aí, o que acontece? Essa larva se alimentando desse alimento, muitas vezes mofado, etc., ela vai ficar, tá, com essas aflotoxinas, etc., acumulada nela também. E aí, quando você fornece para o filhote, esse tipo de alimentação, como a imunidade do filhote é muito baixa, acaba dando uma intoxicação no seu filhote, tá? E você vai acabar perdendo filhotes por falta de higiene com as larvas. Então, se você estiver reproduzindo, a primeira coisa que você deve fazer é tomar bastante cuidado com a higienização das larvas. Outra dica que eu dou é tipo assim, você vai separar as larvas para dar para o filhote, você tira ela pelo menos uns 3 dias, tá? Antes de você dar para o filhote e coloca num substrato novo, tá? Ou de trigo, ou de aveia, etc. E deixa a larva pelo menos uns 3 dias se alimentando naquele substrato novo, sem oferecer nada de umidade para a larva. E aí então você fornece para sua fêmea. Por quê? Porque dá tempo do trânsito intestinal, tá? Que essa larva está comendo novos alimentos, etc. Dá tempo dela defecar e limpar o trânsito intestinal dela. Beleza? Isso é uma causa de morte. Outra causa de morte, muitas vezes, é a contaminação, às vezes, da mãe. A mãe pode estar com alguma bactéria, tá? E nela passar o alimento para o filhote, ela acaba contaminando o filhote, tá?
Observe se a sua fêmea muitas vezes ela vai, toma água, se o bebedor da fêmea fica mal cheiroso, etc., a sua fêmea pode estar com alguma bactéria patogênica, tá? E aí é necessário muitas vezes você entrar com um tratamento nessa fêmea. Um tratamento muitas vezes pode ser através de antibiótico ou mesmo, tá? Outra coisa que acontece bastante é o pessoal que dá água colorada para o pássaro. A água com cloro ela acaba cheirando mal, pessoal, tá? É igual piscina. Se você encher uma piscina de água colorada, deixar uns 3 dias ali sem mexer, você vai perceber que aquela água começa a cheirar mal. A mesma coisa acontece com também a água que você fornece para os seus pássaros. Então, não forneça água clorada para os seus pássaros, beleza? Outra causa de morte também que acontece é quando as fêmeas, tá, por algum motivo ou outro, ela acaba escolhendo um filhote, tá? Existem fêmeas aí que às vezes é um costume da fêmea, tá? É uma fêmea às vezes que ela tem algum vício de comportamento e ela acaba, ou às vezes ela trata todos os filhotes até ele sair do ninho e depois ela abandona uns e trata só um ou dois, ou muitas fêmeas também, quando nascem os filhotes, ela escolhe um filhote, alimenta ele e os outros ela deixa sem alimentar, tá? E muitas vezes engana a gente porque a fêmea chega a colocar a larva no bico do filhote e pega de volta. Ela não deixa o filhote se alimentar. Isso também é uma causa de morte, tá? De filhotes. Então, fica a dica aqui para vocês, beleza? Prestem atenção nesses itens aí que eu falei. Não deixem falta larva. Tomem cuidado com a higienização das larvas. E para o pessoal também, né, que já está com fêmea de tico-tico muitas vezes, que está levando papa, tá? Ou estruzada para tratar os filhotes, lembre-se que só a sua fêmea tratar muito desses filhotes, principalmente nos primeiros dias, se for uma fêmea que trata muito bem, você corre um sério risco de perder os filhotes aí com 3, 4 dias empapuçados de comida, tá? Eu perdi ano passado, uma fêmea que trata muito bem, estava tratando perfeitamente com papa, tá? Porém, os filhotes, chegou uma hora que os filhotes não comiam mais, ficaram entupidos, tá? E acabaram indo a óbito. Eu fiz uma necrópsia nos filhotes, os filhotes estavam extremamente empapuçados de comida. E aquela comida, ela tem uma tendência, tá? Porque ela às vezes não é muito rica em enzimas digestivas, etc. Ela tem uma certa dificuldade pro filhote, tá? Nos primeiros dias de vida, eu não falo papa de filhote, eu falo aquela farinhada mesmo que a gente fornece muitas vezes. Tá? E aí aconteceu o que? O filhote não conseguiu digerir, ficou tudo parado aquela comida. Então tomem bastante cuidado. O ideal para você estar fornecendo para o tico-tico é alimento vivo, tá? Principalmente larvas de tenebro, grilos, tá bom? Pequenas baratinhas, etc. E o cupim, se você fornecer, não forneça um cupim normal, forneça somente cupim alado, que é o aleluia, tá? O cupim normal ele tem fatores antinutricionais e ele pode levar também o seu pássaro a óbito por questões aí também de intoxicação, tá bom? Já tive vários amigos aí que eu conversei, falei para eles que dava esse problema, mas mesmo assim eles tentaram fornecer, tá? E tiveram problema aí de morte de filhotes com 8, 9 dias de vida. Então tomem bastante cuidado nesse aspecto aí, beleza? Espero que ajude vocês aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto.